Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quinta-feira e você sabe, tem episódio novo do nosso Intríade. A gente está com um tema hoje especial, um bate-papo especial. Na verdade, essa mesa aqui, ela tem sido testemunha de conversas especiais. E começa tudo aqui, um papo, sempre um papo muito cheio de conteúdo, muito cheio de leveza também. Nós estamos aqui sempre para colocar aqui no YouTube conteúdos relevantes, importantes, que seja também além, em alguns momentos, entretenimento, mas também subsídio aí para você enriquecer seu conhecimento nas mais diversas áreas do conhecimento. E hoje, gente, hoje nós estamos em alto nível, tá? Estamos em alto nível. Hoje o nosso tema é sobre o direito, a advocacia, vai entrar filosofia, vai entrar filosofia de vida também, não só a filosofia no sentido mais amplo, mas, enfim, o nosso papo hoje é especial. E por isso eu quero que você compartilhe com muita gente. Você sabe que todas as vezes que você comenta, que você deixa o seu like, que você compartilha, você está dando um recado para o YouTube que vale a pena ter esse conteúdo no ar, tá certo? E o meu convidado de hoje, muito especial, que deu um jeito lá na sua agenda corrida para estar conosco aqui nessa mesa de bate-papo, é o doutor, que eu já pedi para ele, que aqui depois eu vou tirar o doutor da frente, Humberto Bulhosa, que você com certeza já conhece, é advogado criminalista e ele não é só um advogado, ele é um ator muito importante no cenário jurídico do nosso estado, promovendo inclusive realmente a divulgação e a condensação aqui do conhecimento entre a filosofia, a advocacia, e inclusive também inspirando muitos advogados recém-formados, muitos que estão entrando agora para estudar, como a minha filha, que está fazendo direito e já vê nele uma inspiração. Portanto, estamos falando de um papo que vai valer a pena para você. Doutor, vou começar com o doutor. Doutor Bulhosa, prazer recebê-lo aqui, que alegria você arranjar esse espaço na sua agenda para essa mesa de bate-papo. Meu amigo Ivaldo, a satisfação é minha. Eu quero lhe falar que eu me sinto muito feliz e assim que eu entrei aqui, eu senti dentro da minha fecundidade espiritual o sentimento de partilha, o sentimento de ser bem recebido. Eu estou aqui para, junto com o que você já vem fazendo, que é notório perante a sociedade, não só paraense, mas a sociedade brasileira, levar temas dos mais diversos possíveis, e eu estou aqui para contribuir com a sua pessoa para o que precisar no tocante, no que diz respeito a essa sua caminhada, essa sua jornada de levar informação para os seus ouvintes, para as pessoas que lhe assistem, e esta é a nossa missão aqui hoje. Maravilha. Bom, eu geralmente começo para conhecer melhor o meu convidado, inclusive para o nosso público também conhecer um pouco mais, além da figura pública, daquele que é investido de um conhecimento, de uma autoridade pública, que essa pessoa, antes disso, teve um sonho, né? E o que te levou, nesse caso, do teu sonho hoje, como um ator do direito, o que foi que te levou para a advocacia, para o mundo do direito? Como começou isso? Foi algo que já desde quando você foi fazer vestibular, é isso que eu quero na minha vida, ou foi algo que aconteceu? É interessante alguns questionamentos. Eu tenho o domínio que Deus me vocacionou da oratória. Então Ele está me emprestando este dom enquanto em vida eu estiver. E por incrível que pareça, eu surgi dentro da igreja. Porque eu sou filho da Cidade Velha, eu estudava no Colégio do Carmo, e a minha família marajoara de Ponta de Pedras, a ligação do Nossa Senhora da Conceição foi muito ligada a nós. E eu vivia no triângulo, né, Dr. Moché, entre a Igreja do Carmo, a Catedral e Capela de São João. E a minha mãe, eu desde criancinha me levava para as igrejas e eu lia lá perante o padre a primeira e a segunda palavra. E aquilo, sem ela perceber, eu venci meu medo. Sim. Venci o medo.
No nosso tempo, eu estou com 55 anos, eu digo nosso tempo da minha geração, tinha os testes vocacionais. E eu sempre fazia, já era para a área do direito. Para o senhor ter uma ideia, eu fui líder de turma da 5ª série até eu me formar. Fui da militância estudantil da faculdade. Antes de me formar, eram poucos advogados. E eu sou de 94, peguei a carteira em 95. Eu ainda convivi com rábulas. E os jovens não sabem o que é o rábula. É que não tinham advogados. O juiz da comarcas dos confins do Pará ou do Brasil nomeava o farmacêutico, aquele ser que tinha um certo desenvolvimento intelectual para defender pessoas. E eu convivi com rábulas. E o fato de não ter advogados ou advogados fez com que, quando eu me formei, que eu trabalhava no escritório do Américo Leal desde o primeiro ano, eu me formei com mais de 50 tribunais do júri ainda como estudante. Então pode-se perceber, como já dizia o profeta Jeremias, antes de você chegar, eu já sabia quem tu serias. Então eu acredito nisso. Eu acredito que você já é na incubadora da sua mãe. Já é um propósito de Deus já é um ali sendo propósito. gerado. E eu te digo uma coisa. Os hipossuficientes e os necessitados, eu não tenho ideia de quantas pessoas eu já ajudei. Isso me faz bem como criatura humana. Isso é maravilhoso, porque a gente vai olhar para essa missão, para esse propósito de vida. Porque assim, quando a gente pensa naquilo que a gente faz, seja como profissional, seja como um ator da sociedade mesmo, e a gente faz sem estar ligado, sem estar conectado a um propósito existencial, um propósito de vida, se torna fardo, se torna pesado. Quando você consegue linkar o seu trabalho profissional, a sua ciência, a sua prestação de serviço à sociedade, como pai, como irmão, como filho de uma família, e você tem claro o seu propósito de vida, né? Eu existo como advogado para quê? Né? Além de ser o meu sustento, além de ser a minha forma de suprir as necessidades da família, mas eu existo como? Eu existo para quê como advogado? Para atender as pessoas necessitadas que não têm condições de buscar algo patrocinado. Quando você olha para o seu público e você consegue entender que além do seu serviço como profissional da área do direito, você também inspira pessoas. Olha só como amplia, né, os seus horizontes, amplia a sua importância, inclusive, onde você está inserido. Eu acho fantástico isso, né, essa tua disposição e esse teu olhar de entender que muito mais do que servir no sentido profissional, servir no sentido até vocacional mesmo, como uma missão de Deus para a tua vida aqui. Que maravilha. Já gostei do começo, né? Está ficando muito interessante. Quando a minha filha Camila, que está estudando Direito, ela falou sobre você, lógico, eu fui logo lá olhar, procurar, conhecer um pouco mais e vi que você lançou agora neste final de semana você fez a 5ª imersão jurídica, né? Então, olha só, já é algo que vai para além do teu serviço ali diante de um cliente, você já está muito mais, já ampliou muito mais a tua importância e o teu trabalho. E aí, aquilo ali é um lugar, né, posso estar enganado, mas você vai falar sobre isso, um lugar de inspiração total para quem entra ali, para quem participa de um evento como esse. Eu queria começar por aí, que você falasse sobre a 5ª imersão, sobre o que é isto, por que nasceu no teu coração o desejo de implementar esse projeto aqui em Belém. Nós partimos, alguns anos atrás, de um processo de Covid, onde perdemos entes queridos, as pessoas amedrontadas dentro das suas próprias casas. Após Covid, nós ressurgimos como cinza, todos nós, mas fênix para o mercado de sobrevivência. E através de um sonho, eu acho que Deus falou comigo. E eu parti daí, eu resolvi fazer a primeira imersão. E a primeira imersão, ela teve como tema o mito da caverna de Platão. É justamente para você, conhece-te a ti mesmo, estava escrito lá no oráculo de Delfo.
Delfos, na Grécia. Só sei que nada sei. Então, eu comecei um desenvolvimento para inspirar jovens advogados a não ter medo, porque o medo, a Covid deixou muitas pessoas enfermas, matou muitas pessoas e o mercado abalado. Sim. Mas a partir do momento que você ter propósitos, ter desígnios, eu sempre costumo dizer, e ter a vocação, você tem que seguir. E foi assim que surgiu o projeto da imersão, e hoje nós estamos na 5ª imersão. Eu lancei o livro Reinventando Caminhos. É justamente quem sai da Covid. Nós começamos no primeiro evento com quase 100 pessoas, no segundo ano com 140 e poucas pessoas, no terceiro ano com 204, no quarto ano 260 e essa agora 480 pessoas. Sinal que realmente Deus está nos protegendo. Está chancelado, né? Eu sempre costumo dizer, tem muita inveja no nosso meio. As pessoas às vezes invejam isso. Mas Francisco de Assis, o santo, num livro do Hermann Hesse, grande escritor alemão que eu gosto, perguntaram de certa feita a uma pessoa que tinha uma inveja de Francisco: por que tu, não eu? E ele respondeu: por que eu? Por que eu? Diante de tantos pecadores, diante de tantos homens fracos, Deus, na sua magnificência e bondade, nos escolheu o mais fraco e o mais pecador do que eu. Então, Deus nos escolhe para a gente servir a Ele. E eu costumo dizer, e Deus está aqui agora conosco. O Davi, que é o projeto da imersão, Deus não deu a coroa para ele, deu o gigante, Golias. Moisés teve que levantar o cajado em nome de Deus para ali atravessar o Rio Vermelho. Pedro teve que passar sobre as águas. Então, tudo na vida que eu levo nas imersões é que você tem que ir tijolo por tijolo, sim, pedra sobre pedra, que o ouro, ele para chegar ao brilho, ele tem que passar por temperaturas. Então, seja ético, tenha determinação, tenha foco, estude mais do que os outros. Para você ter uma ideia, Ivaldo, eu estou com 35 anos de mercado, desde 1990 como estudante. O meu espírito é como se eu estivesse entrando na faculdade de Direito agora, neste momento. E o advogado, ele tem que vestir a camisa do constituinte. E a causa, ela é pequena, qualquer causa, até bater na minha porta. Ela entrou no meu escritório, ela se torna grande. E o melhor advogado é aquele que resolve a causa. Perfeito, perfeito. Então, quando você encara isso, né, como missão, imediatamente você vai entender que se é missão, não é para qualquer um. Alguém foi escolhido para cumprir aquela missão. Quando eu digo que não é para qualquer um, porque tem missões que foram dadas para você, como o exemplo que você deu. Vamos voltar lá para o apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, chamado de Saulo, era um camarada extremamente inteligente. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. Escreveu 17 cartas, 17 livros da Bíblia, quase que metade do Novo Testamento. Mas ele era uma figura que perseguia os cristãos em nome de uma religião, era um poliglota da época, né? Foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres dos judeus da época. E um dia Cristo aparece para ele e diz: agora você vai ser meu missionário, né? Você vai cumprir a missão de falar sobre o caminho, sobre o Evangelho de Cristo. E aí Paulo diz assim, o menor, ele se chama de o menor. Por quê? Porque ele não teve o privilégio que os outros apóstolos tiveram. Então é a mesma ideia de você entender que não é pelo teu tamanho, que não é simplesmente pela tua competência, mas é pela tua resposta ao chamado. Então, quando você deu uma resposta, você sabe, provavelmente, muitas pessoas da tua época que entraram na faculdade, que fizeram direito com você,
Muitos ficaram pelo caminho. Talvez não prosseguiram, porque talvez não tiveram também alguém que os inspirasse, Eu acho que, se eu estou entendendo aqui, no teu coração pesa essa missão de inspirar pessoas, e a imersão provavelmente é isso, né? É trazer diante das pessoas esse desafio de levar a profissão com ética, com paixão, com vontade, né? Não só com a intenção de ganhar dinheiro, porque claro que é importante, quem é que não quer ganhar dinheiro? Mas quando você considera esses aspectos como missão, como vocação, é claro que isso também se torna um pouco mais, não vou dizer mais fácil, mas um pouco mais leve. Porque você não está carregando apenas o peso de querer ganhar dinheiro. Faz sentido isso aqui? Faz. Para você ter uma ideia, eu procuro fazer uma imersão que cada patrocinador é aquele pequenino que coloca o grãozinho, o seu barro, né, protegido pelo oleiro que é Deus no nosso projeto. Então, ele é independente, que é justamente para que não tenha política, principalmente da nossa casa, da OAB. O nosso objetivo é dizer para aquele jovem que vale a pena. O Humberto Bulhosa, ele está com 35 anos de mercado de vida forense. Eu nunca deixei de estudar um dia sequer. E eu acordo todo dia, entre 4 e 4 e meia da manhã, para minhas primeiras leituras, todos os dias. E eu sugiro a cada colega, advogado ou qualquer colega profissional, ou qualquer pessoa, cidadão do povo, se você tem um objetivo na vida, seja qual profissão, leia. Meia hora da sua ciência e meia hora da multidisciplinariedade. Depois de um ano, tu pode me chamar no meu Instagram e vai falar para mim da transformação. Agora tem um detalhe. Eu não perco tempo com política, não perco tempo com futebol, não perco tempo com religião e eu não fiz um compromisso de perder tempo em bar. Eu nunca tive compromisso com a derrota durante esses 35 anos. Meu compromisso é me preparar para o mercado. Agora, se você realmente não amolar a faca mental, você não vai sobreviver. Hoje você tem um mercado acotovelado. Sim. Mas, Bulhosa, como é que tu vê o mercado? Meu espírito é como se estivesse entrando na faculdade agora. Eu digo ao jovem advogado estudante, não vá seguir aquele general que já tem pensamento de aposentado. Siga aquele que tem um sentimento de aspirante, poder ter projeto. A partir do momento que você se instala na comodidade, você para de buscar caminhos. E nós temos que buscar caminhos. Perfeito. A gente é como aquele soldado que atira a lança e vai atrás dela, depois atira mais para frente e vai atrás dela, porque se ficar parado... Porque tem muito isso, né? As pessoas, às vezes, elas reclamam porque ninguém ajudou, porque ninguém fez nada, ninguém deu oportunidade, mas às vezes a pessoa não buscou, não se preparou, a oportunidade vem, não se preparou. Hoje, eu vejo que você é um amante da leitura, né? Graças a Deus, esses dias eu tenho só entrevistado gente que ama a leitura, que está lançando livro, e a gente que escreve, que lê. Claro que os horizontes se amplificam, se ampliam diante de nós, né? Uma ideia, como no caso a imersão, não surge do nada. Não é algo, surgiu do nada. Não, você tem uma história, né? E além de ter essa história também te respalda. Quando você fala da progressão de começar com 80, 100 pessoas e hoje está com mais de 400 pessoas, num evento você fazer um lançamento e vender o tanto de livros que você vendeu, isso aponta para a tua história. Né? E uma história de quem se preparou, de quem buscou, de quem treinou, de quem leu, de quem estudou, de quem acorda às 4h30 da manhã para fazer as suas primeiras leituras. Isso é inspirador. Você está de parabéns realmente, Obrigado. Porque acaba sendo, hoje, quando se fala de influencer na internet, são pessoas que vão para lá para a internet e falam qualquer coisa. Hoje você tem seguidores ali no seu perfil do Instagram que seguem e você se torna uma inspiração, um verdadeiro influencer nesse aspecto. Né? Que bom.
Vamos falar dos livros que você lançou. Eu queria falar muito, apesar de não ter lido, mas quando eu vi os vídeos das pessoas que comentaram sobre o livro, eu já fiquei muito interessado e ao mesmo tempo fiquei triste porque saber que não tem mais nenhum lá para eu adquirir. O livro Cirineu. Vamos falar sobre ele? Do que trata o livro Cirineu, como nasceu e o que é que a gente pode trazer aqui para essa mesa. Ivaldo, por incrível que pareça, que eu sou leitor voraz, eu consegui escrever o Cirineu em 2 meses. Maravilha. Cirineu foi aquele que estava lá vendo a Cristo carregando a cruz. Soldado romano, tu estás com pena? Vem, assume isso daí. Simão Cirineu é o advogado, aquele que busca suas esperanças em resultados no INSS, da Previdência, trabalhista, ação civil e principalmente a liberdade. Então, o Cirineu, quando se fala em liberdade, aí vem o advogado criminalista. Ah, mas o Bulhosa só defende aqueles pecadores. Primeiro que Jesus, quando estava no Sermão da Montanha, perguntaram a ele, mas você só defende o pecador de fica os bons e os sábios. Eu não vim pelo bons e sábios, eu vim pelo pecador. Aí está instalado o advogado criminalista. E o Cirineu aborda tudo isso. Porque só defende gente que transgride as normas. Dentro do Cirineu está a origem da paleontologia. O Cirineu só defende gente que não presta, de gente que transgride as normas. Vamos, espera aí, calma. Se aquele homem na evolução de milhões de anos não tivesse o macaco, o Neandertal, você não estaria o Homo sapiens, o homem que pensa. Ali já vem na essência dele, territorialismo, vontade de caçar, inveja, o ciúme. Aí eu vou desenvolvendo ele para quando Zeus dá para Pandora a caixa. Não abre. Aí ela abre e dá o quê? Vem tudo que não presta, até vir a última palavra, que é o amor. Que linka já dos fenícios que desenvolve para o hebraico no desenvolvimento de Adão e Eva. Não abre, não come da fruta pecadora, ela vai e come. Quem é ela? Filha do pecado original, Caim e Abel. O que é que faz Caim? Mata Abel. Onde estás? Onde está teu irmão? Pergunta Deus. Sou eu responsável por ele? Antes de julgar que Deus é onipresente e onisciente, já sabia que o irmão havia matado o outro. Quando ele questiona, está aí o advogado. Síndrome da mulher de Potifar, José do Egito, vendido por inveja dos irmãos, pelos irmãos, é comprado pelo Potifar. A esposa de Potifar tenta seduzir, ele corre, chega a Potifar, ela diz, ele tentou abusar de mim. Muitas das vezes tem mulheres rejeitadas por homens que criam situações para o cidadão ser preso. Algumas poucas mulheres, mas tem. Então, vem já na essência da natureza humana a questão da maldade, a questão da inveja. E que culpa tem o advogado? Nós apenas administramos seres humanos. E eu vou desenvolvendo, através de vários capítulos de transgressões, levo depois ao desenvolvimento de livros atemporais, que eu acho que é uma necessidade empírica que eu coloco dentro do Cirineu a interpretação dos mais difíceis livros que as pessoas da nova geração e anterior, às vezes, não têm a cuidado de ler. Desde William Shakespeare a Dostoiévski, ao Nome da Rosa, Ernesto Hemingway, e vou desenvolvendo, levando ao concidadão uma melhor forma da formatura dele, da construção dele como pessoa, para poder se capacitar para dizer assim, eu realmente tenho amor à advocacia, eu realmente tenho um comprometimento com a advocacia, e eu dei nos 35 anos de experiência no nível que eu bolei em 2 meses, a forma para a vitória. Maravilha. Maravilha. É interessante quando você fala do Cirineu, que
como teólogo, eu vou olhar logo para a situação lá daquele moço que teve que carregar a cruz de Jesus por um período. E eu lembro que no Novo Testamento, que foi escrito em grego, existe uma palavra que só aparece no Evangelho de João, nos escritos de João, tanto nos Evangelhos como nas 3 cartas de João. É a palavra paracleto. Tá? A palavra paracleto, durante muito tempo, muitos pregadores usaram apenas como advogado, que era o papel do Espírito Santo, que viria para ser uma espécie de advogado que estaria ao lado de alguém. A palavra paracleto, de ao lado, cleto, que seria um ajudador, um treinador, um advogado, alguém que foi chamado para estar ao lado. Olha só que coisa linda é a advocacia, né? Você vai ver que João usa uma expressão que era usada para aquelas pessoas que tinham uma causa naquela época, uma situação, digamos, de pendenga naquele momento, e que eles não tinham condições de se defender. E alguém importante da cidade se colocava ao lado dessa pessoa para ir lá e dizer, olha, eu vou te ajudar, vou lá com o juiz junto com você. Então, a ideia do Espírito Santo de Deus, que Jesus disse que ia enviar, ele usa essa expressão lá no Evangelho de João, ele diz, importa que eu vá, que eu seja morto, que eu vá de volta para Deus, porque eu vou rogar ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, e ele usa a expressão no grego paracleto. Quando ele diz um outro, a expressão que ele usa outro é alo, que é da mesma essência, da mesma categoria, da mesma substância, ou seja, o Espírito Santo que viria teria as mesmas características, o mesmo caráter, a mesma ética, o mesmo modus operandi de Cristo, só que dentro do ser humano. Ou seja, o próprio Cristo vem como advogado de defesa do ser humano. Por quê? Existe um advogado de acusação, Satã. Ele é o advogado de acusação. Não estou chamando os advogados de acusação de Satã. É o nome dele que é o acusador. E Jesus vem como advogado. Olha que papel. E a quem esse advogado chamado Jesus, que você já citou aqui também com muita clareza, veio defender? O bom, o que não fez nada, o que não tem culpa, ou ele veio realmente para defender o pecador, o miserável, aquele que não tinha condições de defesa? Para quem ele veio? Esse advogado, chamado Jesus, que veio, que entregou sua vida, veio justamente para ser um advogado diante de Deus, diante da acusação legal de Satanás contra o homem. O homem pecou, merecia a morte. Satanás diz, ele tem que morrer, tem que vir para cá, para o meu lado. Jesus diz, não, eu vou entrar como advogado, com toda a minha ética salvífica. Olha só que coisa linda, é o trabalho do advogado que está fazendo exatamente o princípio, seguindo o princípio do próprio Cristo. É lógico. Verdade. A palavra paracleto está no Sirineu, como também a palavra intimorato. Intimorato. Defensor. Para você ver como Deus está falando conosco aqui neste momento. Eu fiz uma pesquisa profunda e vou te dizer mais uma coisa. Eu tenho mais de 8.000 livros. Quando eu resolvi desenvolver este livro, eu acordava 3 da manhã, ficava no meu escritório no fim de semana. Chegava só à noite em casa para adiantar. E tinha livros que eu tinha lido em 1989, 90, estavam na minha cabeça. Graças a Deus ele me iluminando, os livros sumiram. Eu passava dias atrás dos livros. Quando às vezes eu ia para o escritório, o livro aparecia na minha frente. Então era realmente, quando eu escrevi, acredito eu, o Sirineu, desde o momento Deus estava falando comigo, porque foi um livro inusitado para a sociedade acadêmica jurídica e para a sociedade acadêmica dos religiosos. Sim. Tanto que eu estou aqui hoje com a vossa pessoa, que é ungido por Deus, para falar sobre a importância do livro pela curiosidade do Sirineu. Sim, perfeito. Do Sirineu. E Jesus Cristo é isso, né?
Tem um livro que eu coloquei do Foucault, Vigiar e Punir, dentro do Cirineu, que é aquele estado opressor que vinha lá na Idade Média, dos 1000 anos de escuridão, onde os livros sumiram, e o Estado condenava as pessoas através das ordalhas, através da tortura. E o direito foi desenvolvendo, e hoje, no vigiar e punir, o Estado te controla através de escola, prisões e hospitais. E eu dou para o jovem a minha interpretação sobre isso. Inclusive, o Velho Mar está lá, do Ernesto Hemingway. Qual é a função do Velho Mar? Às vezes nós pegamos advogados, causas muito importantes, e a sociedade toda olha para nós. E o velho Santiago, no Velho Mar, ele estava azarento, não pegava peixe há muito tempo. Resolveu ir pescar e pegou lá um grande peixe. E lutou dias e dias contra aquele peixe, até fisgar o peixe. Mas ele não tinha mais força de trazer o peixe para dentro do barco dele. E os tubarões consumiram aquele peixe. E quando ele chegou na praia, só tinha a carcaça do peixe. E às vezes nós pegamos causas de grandes rumores e a sociedade pensa que o advogado está ganhando muito dinheiro, mas ele apenas está com título de bom pescador. Sim. É interessante, eu vou levando isso, dou de presente para o estudante e o advogado iniciante essas obras. É interessante essa situação do Cirineu. Interessante, né? Porque com isso você coloca uma advocacia mais humanizada, digamos assim. Essa é a função. Isso, né? Essa é a função. Perfeito. Você se compara, lá está no Cirineu, que às vezes o ente querido está lá no hospital. Quem é que fica naquele calvário dele no hospital? Fica lá as mulheres, e está lá no Cirineu. Quem ficou até o fim? Maria, mãe dele, Maria Madalena, Salomé e quem mais? João. Esse é teu filho. João, o querido, o amado. Coloco lá, uns nos traz e somem, como Judas, e coloco aqueles que traem e voltam. E está no nosso meio isso, que pede perdão. Sim. Que linka com o Édipo Rei, que eu desenvolvo a psicanálise da dramaturgia grega. Interessante isso, eu levo para eles as coisas fundantes. Édipo mata o pai Laio, casa com a mãe, tem filhos que têm o mesmo fim dos filhos de Adão e Eva. A tragédia. Sim. Como também eu levo quando Agamenon, através de Eurípides, vem vitorioso de Troia, ele chega, a mãe, a esposa com o amante matam Agamenon. O filho Oreste vai no oráculo de Delfos e agora o que é que eu faço? Vinga o teu pai, mata a mãe. As fúrias começam a acusá-lo. Só que ele justifica que ele teve a permissão do oráculo para matar a mãe. Aí os deuses mandam quem? Deus Apolo para defender, Deus da luz. Quem desce para fazer o julgamento? Deus Atenas. 12 jurados, empata. Empatou, ela vê os argumentos, dá o voto de Minerva, indúbio pro réu. Indúbio pro réu está na dramaturgia grega. Olha que eu estou dando de presente. Que maravilha. Está lá no Cirineu. Fantástico. As conexões que eu vou dando. E primeiro, por fim, que se tu não tiver amor, larga a sua profissão de advogado. Porque para você ser feliz, para eu ser feliz, qualquer pessoa ser feliz, nós, ao nascermos, nós somos uma pequena semente. As salmoalmeiras são as rainhas das matas e elas se tornam grandes. Faça o que você gosta para não ser pessoa frustrada, porque se você for frustrado, se você não tiver amor pela advocacia, você vai enganar pessoas. E você não vai estar comprometido com o que você falou daquele defensor ungido pelo Espírito Santo. Maravilha. Na verdade, assim, esse olhar mais amplo, eu queria até aproveitar
como eu estou enxergando aqui o teu olhar multidirecional e multidisciplinar, hoje é muito comum que a gente, através hoje da facilidade da comunicação na internet, que há uma gama de pessoas hoje, inclusive, fazendo uma defesa ao ateísmo. E eu, sinceramente, não estou aqui para julgar que a pessoa crê naquilo que ela dá conta de crer, né? Eu acho que para ser alguém que crê em Deus, ele precisa dar conta de crer. E para aquele que não crê, ele precisa dar conta de não crer também. Isso aí é de cada um. Mas eu vejo algo muito interessante, porque você está colocando, você é uma pessoa importante na nossa sociedade, no meio jurídico, que tem um evento muito importante, que está trazendo um material muito bom e que traz um pouco dessa ideia um pouco menos rígida, menos positivista, digamos assim, algo um pouco mais aberto. Tu sentes algum tipo de preconceito quando alguém olha, mas Cirineu, não é da Bíblia? Tu sentes já tiveste esse tipo de olhar com relação a esse modo de pensar, já que algumas pessoas imaginam que uma pessoa que tem fé, que crê, ela é de alguma forma menos inteligente, porque as pessoas imaginam que o ateísmo é um ápice da inteligência, que o ateísmo é a grande capacidade intelectual de uma pessoa. E a gente sabe que existem muitos intelectuais, cientistas que acreditam em Deus, e aqui realmente não é para desqualificar ou qualificar alguém, mas para a gente refletir sobre isso. Tu sentes isso? Eu sou uma pessoa que eu leio muito. Um dia desse, uma filha minha, quando de alguns anos atrás, perguntou: pai, como foi que surgiu o universo? Aí eu falei: depende. Se tu for lá pela explosão do mundo, tu vai ver de um jeito. Se for pelas questões dos 25 mil anos que se tem dos primeiros focos de religião, você vai ver de outra forma. Mas existe um ser maior, porque eu acredito em energia muito, porque quem é que interfere nas águas e nos oceanos? Não é a Lua? Sim. Ninguém jamais vai ousar me questionar o nome do meu livro, porque o livre-arbítrio, ele é pessoal. E se não tiver Deus no meu caminho, eu não sou nada. Eu tenho a consciência que eu sou poeira e eu tenho que ter o sentimento de partilha. E ninguém jamais vai usar a questionar comigo a minha fé em Deus. Eu acho bem interessante uma coisa. Eu acho que quando você de alguma forma, tenta tirar Deus da sociedade, se você tira Deus da sociedade, vamos pensar numa visão nihilista mesmo, você tirou Deus da sociedade, quando a gente tira Deus da sociedade, você vai tirar conceitos morais, de amor, de respeito, porque não tem como a gente não olhar hoje para a sociedade cristã, judaico-cristã, e o próprio muçulmano, e não considerar a influência na questão moral do povo, na ética, nas relações, nas próprias profissões. Você citou aqui vários textos, né, da Bíblia, de profetas da Bíblia. Você vai ter todo o código de ética lá de Moisés, nos 10 mandamentos, e quando você vai ler as leis de Moisés, você vai ver a lei para a possibilidade, para tornar possível um povo que sai lá do Egito, que percorre o deserto, que não tem uma estrutura política definida, que não tem regras, está saindo de lá. Primeiro está se livrando do que... E vem com todas as influências da cultura egípcia, mas está no deserto, multidões de pessoas. E aí Moisés então recebe, né, de Deus todo o conjunto de regras sobre moradia, sobre um animal que era morto acidentalmente, por uma pessoa que era morta acidentalmente por outra pessoa, ou a pessoa que era morta de fato e com intencionalidade, herança, quando uma mulher morria, que tinha que casar, aliás, quando o marido morria, que a mulher tinha que casar com o irmão. Então você começa a estabelecer ali um princípio ordenador daquela cultura, daquela sociedade. Isso está na Bíblia.
Então, eu acho que é bem tacanha a ideia de você simplesmente se ficcionar, não só do lado religioso, como do lado não religioso, e não permitir esse diálogo, essa conversa, essa interação de saberes, essa interseção de saberes. E eu acho que é isso que você está fazendo no Cirineu. Olha, Ivani, eu me sinto tão pequeno perto da sua grandiosidade intelectual, mas eu digo que lá no Cirineu está Dostoiévski, os irmãos Karamazov, quando do Santo Inquisidor. Mas e Deus? Se Deus não existe, não tem regra. Está lá dentro Sim, do Cirineu. perfeito. Tem que estar lá dentro. Agora há pouco eu lhe perguntei sobre esse fantástico livro. Entre o véu e o trono, a forma mais linda de você conversar com Deus é através da oração, através do canto, através de você, do louvor. E o louvor ele me acompanhou na criação do Cirineu. Todas as vezes, e por sinal, antes do meu evento eu ficava ouvindo muitos louvores, eu tenho a certeza absoluta que Deus fez presente ali com encantamento, com magia. E o meu escritório, ele é um escritório que é hospital das almas, e é minha igreja, é o meu santuário, é onde eu tenho prazer. Agora eu quero dar uma dica aos jovens advogados, de qualquer profissional. Não percam tempo, porque enquanto alguém está perdendo tempo com política, religião, futebol, alguém está estudando. Sim, o Bulhosa vai estar estudando. E eu não vejo o mercado saturado. Eu vejo cheio de oportunidades. Eu sou de uma geração, você acha que é fácil para um advogado experimentado estar no mercado? De uma transformação de tecnologia de aí? Sim. Eu fico com medo? Não, estou estudando aí mais do que qualquer pessoa. Ótimo, porque eu estou dentro da minha missão, dentro do meu objetivo. Se até um arqueiro sabe o seu alvo, como é que eu não vou achar o meu alvo? Eu vou sempre voltar com o meu alvo. Agora tem mais uma coisa dentro do que eu trago para o Cirineu e dentro do que eu trago para a minha religião. Jó, quando que ele fez a tentação, o diabo, deixa eu me aproximar, só não toca nele. E passou aquela muralha de fogo. Então eu, com a minha busca do Cirineu, eu sou protegido por uma muralha de fogo. Perfeito. E você falou agora do apóstolo Paulo, Saulo, toda a codificação que se tem na Constituição vem dali. Ele começou a criar regras. Eu sou uma pessoa que eu lhe digo que eu procuro Deus comigo. Eu leio todo dia o livro sagrado. E o que mais eu me oriento é Salomão, nas suas 3 etapas. Nas suas 3 etapas, o moço, a moça e a velhice. Tudo passa. Mas eu quero passar, e eu vou passar. E eu tenho a certeza que eu vou deixar uma fileira de pessoas comprometidas com a sociedade. Que é isso. Deixa um legado, né? Deixa um legado. Esse é o objetivo, e não é dinheiro. O objetivo é o meu compromisso com Deus. E ninguém vai usar a falar do meu livro, porque ele está protegido por uma muralha de fogo. Tanto que eu estou com um homem de fé aqui na minha frente, que é você. Mais um intercessor por sua vida. Você vai ver o livro de Jó, né? Você falou aqui, quando Satanás aparece diante de Deus, a Bíblia diz que os filhos dos homens vieram comparecer diante de Deus, e aí Deus chamou Satã e disse assim para ele: tu viste o meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal? Por que Deus fala isso para ele? Eu achei muito interessante esse texto, eu ouvi alguma pessoa falar sobre isso, Dr. Rodrigo, porque havia uma espécie de legalidade para Satanás no ambiente da terra por conta do pecado e de todo o distanciamento das pessoas. Mas aí Deus disse: não, peraí, tu não tem toda a legalidade. Viste meu servo Jó? Porque a pior coisa que tem é essa panela que muitas vezes colocam. Por exemplo, a gente sabe da grande dificuldade de encontrar políticos honestos. Mas não significa dizer que nós não temos políticos honestos. Ou pelo menos estão tentando fazer a coisa com honestidade. Se fala do prestador de serviço que é desonesto, do advogado, uma pessoa que teve uma experiência com um advogado desonesto. Não, peraí. Sempre vai ter alguém
que Deus vai dizer, não, peraí, tu viste o meu servo fulano de tal? Como é que ele age, como é que ele trabalha, como é que ele faz? Então você não tem total legalidade sobre isso. Verdade, amigo. Então sempre vai ter. Que coisa linda você né? falou. Isso aí é algo especial, porque você vai ver na história da humanidade que sempre, em algum lugar, por mais que a sociedade estivesse chafurdada na maldade, na perversidade, na corrupção, sempre se levantou alguém no meio. É verdade. A história prova, sempre se levantou alguém. É verdade. E por que esse alguém não pode ser eu? E por que esse alguém aqui nessa geração não pode ser você? É verdade. Com relação ao que você falou sobre essa atualização do conhecimento, por exemplo, na IA. Eu estava conversando um dia desses e o meu interlocutor falou uma coisa muito interessante sobre os tempos da comunicação. Você lembra que em um certo momento, quem tinha o poder da comunicação era quem tinha os meios. Então, o centro da comunicação eram os meios de comunicação. Então, as grandes emissoras, os grandes meios de comunicação era quem dominavam a comunicação. Ou seja, havia uma desigualdade, porque tinha gente que tinha conteúdo, mas não tinha os meios. Então, quem dominava era quem tinha os meios. Aí depois veio a internet. A internet acabou com isso. Acabou com o poder dos meios, ela se tornou igual. Então, agora, a pessoa lá na casa dela também tem um meio de comunicação. Então, igualou todo mundo na questão dos meios de comunicação. Então, como é que se sobressai quando todo mundo tem um meio? É quem tem agora o conteúdo. Então, quem tem um conteúdo, então o centro da comunicação passa a ser não mais o meio, mas passa a ser o conteúdo. Quem tem o melhor conteúdo é o que vai se sobressair nesse mundo da comunicação. Só que estamos vivendo um outro tempo. É o tempo em que a inteligência artificial veio e aí ele fez mais um processo de igualar todo mundo. Agora não é mais só quem tem o meio, porque todo mundo tem o meio de se comunicar. Agora não é mais só quem tem um conteúdo, porque gente que nem tem tanto conteúdo vai lá na inteligência artificial, pega lá e traz aqui à baila. Se igualou todo mundo. Só que vem um outro momento em que haverá a necessidade de que hoje esse conhecimento, esse conteúdo, por exemplo, você hoje acessa uma inteligência artificial que vai ser um instrumento para você e que pela tua busca, pelo teu conhecimento, pelo teu envolvimento, pelo teu mergulho, pela tua sede de aprender, pela tua mente inquieta, né, com vontade de aprender, nesse aspecto, com vontade de aprender, vai te levar para a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial jamais vai substituir todo esse conjunto de conhecimento, de afeto, de propósito que estão aí dentro de ti. Obrigado. Vai ser um meio pelo qual você vai expressar isso. Ou de alguma forma, esse vai ser novamente algo que vai diferenciar. Vai aparecer no teu escrito, quando alguém pega o seu livro, vai enxergar aqui uma correção feita pela inteligência artificial, vai enxergar, mas ela vai enxergar a tua alma aqui dentro. É verdade. Porque um livro que foi feito só com a inteligência artificial não tem a alma do autor. Não tem o filho do espírito Não dele. tem, não tem. Filho do pensamento Não tem. dele. Né? Sabes, eu acho sim umas coisas interessantes quando alguém fala da dificuldade do mercado. Eu sou da geração da máquina de escrever. Eu, na verdade, meu pai era pecuarista no Marajó. Eu nasci numa família bastarda, de Ponta de Pedras, produtor de gado, família de políticos. Mas ele ensinou para nós a humildade. Nós morávamos numa casa, primeiro lá aqui em Belém, na Cidade Velha, né? E no interior, numa casinha de madeira, 13 filhos, com uma cozinha, uma sala e um quarto. E a nossa comunicação era o rádio. Sim. O Alô, Alô Interior, do Amir Silva, né? Alô, alô, interior. Depois veio a televisão e a minha mãe dizia assim, olha, sai disso daí, tu vai desemburrar, sai daí. Rapaz, hoje, Ivani, tu vive um processo maluco, rapaz, sociedade perdida.
uma geração aí, me assustei um dia desse, que foi numa praça, quase 30 garotos usando droga. Então, a inteligência, ela chegou, a inteligência artificial, chegou a tecnologia em si, mas quando você chegou, qualquer um de nós chegamos aqui, quando você nasceu do ventre da sua mãe, duas coisas são certas na vida, quando você nasce. Primeiro, que um dia você vai morrer, é o presente que Deus dá para todos nós. O segundo é que tu vai pagar imposto. A morte e os impostos, né? O imposto. As mais certezas do ser humano. E outra, quando você começou a dar e a se inteirar, existiu regra da sociedade, de leis, de sanções, de disciplina. Tem que ter urgentemente o homem de criar meios de contenção da inteligência artificial. Porque quando eu nasci, já existia leis, como é que ela nasce sem lei? Sim. Aí a gente já vai levar para um outro circuito, né? Mas eu quero voltar ao Cirineu, que eu vou dar para o Cirineu um presente, para quem leu o Cirineu. O advogado de não justificado ali, Tobias, velho Tobias. Já velho, chama o seu filho Tobias, recebe esse documento para fazer uma cobrança. Pai, mas como é que o devedor vai saber que tu me deste? Eu vou assinar. Aí ele sai com o anjo Rafael, sob sua proteção, com o seu mandato para cobrar. Olha lá, a originalidade. Dei de presente para quem adquirir a obra. De presente. E sempre eu vou desenvolvendo que você tem que ter amor incondicional que faz. Porque se você não tiver amor, não vai, meu irmão. Fica pesado, fica fardo, né? Não vai. Como você tem amor do que você faz, que dá para ver nos seus olhos o conhecimento, que você detém isso aqui. Me sinto até encabulado de falar como sabe com você. Não, que é isso, eu estou aprendendo aqui, estamos na mesa Mas do papo, do eu aprendizado. sempre também costumo dizer àqueles que nos procuram no meu escritório de sofrimentos, Hospital das Almas, tem um poema que eu trouxe aqui nesse livro, que eu pode dar de presente, Reinventando Caminhos. É um poema aqui de 1800, ainda no século XIX, Ilusões da Vida, de Francisco Otaviano. Quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu. Quem passou pela vida e não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi um espectro do homem, não foi homem, passou pela vida e não viveu. E está lá no Cirineu. Maravilha. Esse é para você. Bom, então vamos aproveitar, fazer essa troca aqui de livros. Este livro aqui, A Escuta Pastoral, Achei muito interessante isso aí. ele nasce de uma necessidade que eu percebi dentro da igreja e que não está restrito apenas à escuta do pastor. Mas você falou logo no início da nossa conversa que uma das coisas que te provocaram, que te provocou a entrar no direito foi essa tua capacidade de comunicar, né? E a gente sabe desde lá do Chacrinha, né, da frase Quem não né, se comunica se estrubica. Então isso aí é algo que a gente já ouve desde lá. E há alguns anos eu ouvi uma frase, o assunto de um texto do Rubem Alves sobre a escutatória. E ele fala nesse texto dizendo que nunca se ouviu falar de um curso de escutatória, que se ouviu tanto falar de curso de oratória. E eu sou um homem da comunicação, trabalho há muito tempo com comunicação, com rádio, com oratória. E eu descobri que a gente é treinado desde cedo para falar. Né? A primeira fala é celebrada, a primeira palavra é celebrada quando a criança chama papai, ou pai, ou mãe, todo mundo celebra, né? Pode segurar logo aí. E quando essa criança ela começa a criar a frase, a formar frases, aí muito mais ainda ela é celebrada. Na faculdade, na empresa, quem comunica melhor, sempre vai ter uma projeção, né? Porém, nós
desaprendemos a escutar o outro. Mas só vou aceitar se você fizer... Ah, não, claro, é assim como você... Olha, né? só aqui rapidinho, aqui, interessante aqui. Eu, infelizmente, estou sem já o outro livro, sobre a inteligência artificial. Posso ler aqui? Pode, com certeza. Olha aqui que eu dou de presente para quem adquirir logo. Chega ao fim do começo, está escrevendo o escritor lusitano José Saramago. Nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje. Hoje é o que nós estamos a viver de fato na caverna. Porque as próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira, substituem a realidade. Olha aí, a inteligência artificial. Nós estamos em um mundo que chama mundo audiovisual. Nós estamos efetivamente a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna de Platão. Olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são a realidade. Foi preciso passar de todos esses séculos para que a caverna aparecesse finalmente no momento da história da humanidade, que é hoje. Que é justamente os tempos atuais de uma sociedade cabestreada em seus celulares e redes sociais. Você falou isso aí. Perfeito. E aqui Deus está falando conosco. Eu trouxe o livro, você queria um livro e está aqui. Pois é, está aí. Eu estou te dando de presente aqui. Estou trazendo nesse livro também aqui a realidade da advocacia, que é assustadora nesse mercado, mas não assusta homens como eu. Sim. Não assusta, eu tenho certeza, a sua filha que está na minha imersão, que ela vai sair, ela entrou lá pequena, mas ela vai sair grande. Sabe por que eu falei lá na imersão? Porque Jó, já lá querendo desistir, lá alguém falou para ele, olha Jó, a tua força física, Já era. a tua força, ela não vem do teu músculo, nem dos teus ossos, ela vem do teu umbigo, que está entrelaçado a tuas predecessores. E numa geração de você, por seu decavô, de 2.000 e poucos ancestrais, você não vai perder agora. Você não vai perder como perdeu lá o Fausto em Goethe, quando é um contraponto a Jó, onde ele cede ao diabo. Nós chegamos aqui para vencer a nossa imersão. E o Cirineu vai te levar essa luz, esse farol, essa bússola, para ser um gigante, porque está ali uma visão de um advogado que acredita na humanidade. Maravilha. Bom, deixa eu mostrar aqui, né? Esse aqui não é o Cirineu ainda, tá? O Cirineu, graças a Deus, acabou, né? Essa primeira tiragem. Reinventando Caminhos, tá aqui, né? Reinventando Caminhos. É o livro do Dr. Humberto Bulhosa. Para você que está entrando hoje na faculdade, para você que já é um experiente advogado, nunca deixe de aprender. Está aqui. Eu vou ler, mesmo não sendo da área, mas eu vou ler porque, pelo que você já falou aqui, esse material aqui é muito bom de ler. E o Cirineu você vai ficar me devendo, com certeza. Eu quero lhe fazer uma pergunta, senhor, como homem que acredita em Deus, que edifica a sua jornada, que é um escritor há mais tempo do que eu. O que é que o senhor acha em um lançamento? Ah, Bulhosa, botar Cirineu, questão religiosa. Por sinal, eu acho que os políticos deveriam ser pessoas religiosas, que o mundo está uma confusão. Sou a favor que o religioso esteja ali. Senão, vira uma baderna, né? Enfim. Vira um verdadeiro inferno de Dante que está no Cirineu. O que você acha de um escritor com o Cirineu ter vendido no lançamento 300 livros? Hoje, quando as pessoas imaginam que ninguém quer ler mais, isso é você está de parabéns, meu amigo. Será que parabéns. Deus não estava lá? Claro, você foi chancelado pelo Senhor lá, rapaz, já deu a chancela. Então essa não é a resposta para quem me questionar sobre o livro? Com certeza, já está pronto. Tá? A resposta está dada. Porque assim, né, tem aquelas pessoas que vão ficar, eu sempre falo assim, que existem 3 tipos de pessoas, né? São aquelas pessoas que veem o movimento e assistem. Existem aquelas pessoas que estão dentro do movimento. E existem aquelas pessoas que perguntam, o que foi mesmo que aconteceu? Então, quem é você
nessa fila de pão aí? É aquela que vai ficar assistindo o movimento, ou vai estar junto, ou não vai nem perceber o que está acontecendo? A sua filha amada me pediu para vir aqui ontem, ela insistiu. E ela estava lá e ouviu o que você está falando agora, que 85% no estudo que é feito, 85% da população mundial é manada, se deixa levar. 13% vê as coisas acontecerem e fica em cima do muro. Os 2% estavam lá na minha imersão, é os 2% que vão adquirir meu livro. Perfeito. Maravilha. Agora, lógico, vamos trazer mais, né? Vamos trazer mais 1.000, mais 2.000 livros, porque realmente Obrigado, amigo. Eu quero ser um dos que quero receber lá na minha mão. Quando chegar meus novos exemplares que eu já mandei rodar, o primeiro a receber vai ser você. Pronto. Eu vou ter... eu venho aqui lhe dar. Vou fazer como... Coloca aí, exclusivo aí. Meu querido, por incrível que pareça, 1 hora já fui embora, né? Eu sei que a gente pode ter outros momentos para conversar sobre diversos outros temas. É bom quando o convidado está aqui também... tem amplitude naquilo que fala, né? Você não está focado apenas num lugar, você tem um olhar, e eu acho que essa ideia do olhar mais humanizado, mais amplo, filosófico, eu amo filosofia, é um olhar mais filosófico também, mais do pensamento humano mesmo, de enxergar de um modo mais holístico, como se diz, mais amplo, não só a profissão, mas as outras profissões também. A minha área é a área da saúde mental, como psicólogo, e eu gosto dessa conversa, dessa interação dos conhecimentos. A cada convidado que vem aqui, lógico que eu vou crescer, que eu vou aprender mais, que eu vou expandir meus horizontes, que eu vou expandir aqui o meu HD, que outras coisas vão sendo colocadas aqui. Eu quero te agradecer por essa sua disposição. Obrigado, a Camila me falou, olha, ele está vindo de uma imersão, com certeza muito cansativo, muito difícil, e você ter se disposto a estar aqui, assim, foi um grande presente para a gente. Eu sempre vou estar disposto para as pessoas do bem como você, que a vida é luta renhida, ao fraco abate, ao forte exalta. Gonçalves Dias, é isso, amigo. Maravilha. Bom, gente, vale a pena você compartilhar com muita gente o episódio de hoje? Claro que vale, né? Para aquele pessoal lá que você conhece, lá do seu grupo de amigos, lá do condomínio, da faculdade, né? Claro que a minha filha já vai compartilhar com muitos outros, né? Com os amigos dela, da faculdade, enfim, para você que é do direito, para você que é da advocacia, para você que é também de outras profissões, de outras ciências, para você que gosta de conhecimento, manda esse episódio para muita gente, tá certo? E até o próximo, se Deus quiser.